Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Vocês vão ouvir lá no fundozinho, o chazinho, são as cigarras que estão aqui por perto no quintal, estão chamando o sol, né? Estão cantando. Pensei que era ventilador, desliguei o ventilador, mas é a cigarra. Então hoje nós estaremos dando continuidade, né? No vídeo passado nós falamos por que muitas pessoas têm medo de morrer, choram quando o ente querido desencarna ou falece o seu corpo, né? Em resposta a uma sobrinha, a Vânia, que ela, quando o Raoni desencarnou, ela falou, e agora com o irmão consanguíneo desencarnou, Raoni, o filho, né? Desencarnou o irmão também, ela falou, constava, na medida do possível, que minha religião me preparava. Então nós comentamos a respeito de 3 religiões que acreditam na punição e punição e premiação, conforme a vida, para onde vai e tal. As outras religiões que professam, a maioria, uma grande maioria, que professa, que ensina que existe a reencarnação, a existência da alma pós a morte do corpo físico e a possibilidade da manifestação do espírito, ele dando um recado, pela psicografia, pela psicofonia, ou o chamado insônia, que é desdobramento, vai muito dentro das condições que o espírito está, o desencarnado está, e a permissão dos espíritos que o guia, que o conduz no caminho do bem. Então, essas religiões, ela nos ensina, ela não nos prepara para a reencarnação. Podemos citar a Umbanda, o Candomblé, o Kardecismo, o Hinduísmo, outras tantas que existem, senão o Krishna. Estaríamos aqui comentando, e o objetivo não é falar sobre a religião. Ela não nos prepara. O que nós entendemos é que ela nos dá o conhecimento para que possamos trabalhar aquilo dentro de nós, entender e aceitarmos para depois, o segundo passo, resignar com a parte da desencarnação nossa, da própria pessoa e de entes queridos. Então, ela, mais uma vez, ela não prepara, ela nos dá o conteúdo, o subsídio, o que seja a palavra, porque senão eu pergunto, se me preparou, porque quando eu passei um bom período no kardecismo, aprendi sobre a lei moral natural, entendeu? E a morte do corpo físico está enquadrada na lei natural, apesar que eu já não me revoltava antes de ir para o kardecismo, porque a gente traz na bagagem do espírito as vivências, em que ele vive as experiências e vai se modificando. Então, por que me prepara e não prepara o espírito kardecista que chora, desespera, ou um umbandista, assim, ateu não, no espiritismo kardecista que eu frequentei, conheço a estrutura, a umbanda que eu estou frequentando, estou conhecendo a estrutura, apesar que tem muitos terreiros que não têm estudo, outros têm estudo, mas é fechado, só depois de um determinado tempo que o médium faz parte, assim eu frequentei, fui médium de uma casa, é assim, eu frequentei na assistência, que era a mesma coisa, existia o estudo para o médium, não sei se era não lembro se era todo mês, só para os médiums, e para conseguir ingressar no corpo mediúnico era meio trabalhoso, era mais assim, não criticando, trazendo a luz, era mais assim, pessoas parentes dos médios. Tentei várias vezes e não consegui. Eu fiz parte de me afastei por situações pessoais, né? Houve uma separação entre eu e a esposa e eu me afastei. Lá, não sei, porque eu fiquei sabendo que o pai Beto desencarnou. Não sei se
alguém assumiu, também não sei se é verdade, se ele desencarnou, e lá era as segundas-feiras, lá eles fizeram como a espiritualidade, né? Uniu sem se fundir. Embaixo, Umbanda, segundo andar, doutrina espírita kardecista, e segunda era a exposição do Evangelho. Depois passou a ter uma segunda, após, né, a exposição toda segunda-feira do Evangelho, era o estudo do Evangelho, na outra estudo do Livro dos Espíritos, e duas de segunda-feira era o estudo sobre Umbanda. Então tem outros que têm, outros que não têm, então o objetivo é... Mas sabem-se sobre a reencarnação. A espiritualidade também ensina, os que não têm estudo, médios do primeiro terreiro, eles procuraram o segundo, o terceiro, outros, né? O segundo não, porque foi esse que tinha estudo. Mas outros, no atual que eu estou fazendo parte, vai para o kardecismo procurar o conhecimento. Mas mesmo assim que não tenha, não procure, só está convivendo com entidades, manifestando através da psicofonia, da incorporação, já é a prova. Então, voltando, a religião não prepara, ela dá o conhecimento para que possamos nos preparar, nos qualificar ou adequar às leis moral e natural. Mais uma vez, a morte do corpo físico está enquadrada na lei natural, a morte. Entendeu? Então, eu passei esse grande período antes, quando minha mãe desencarnou, senti, mas não houve desespero, porque a gente já traz na bagagem do espírito a aceitação da parte natural. E partindo desse princípio, a gente precisamos estudar, analisar, né? Trazer para a nossa vida, e aí nós vamos ter o aceitar, que faz parte da lei natural, a morte do corpo físico. Depois a gente vai trabalhando, partimos da aceitar para resignar. Então, não há problema na minha vida. Eu comentei uns vídeos aí que o desencarne do filho Raoni foi o teste que a vida me deu. Né? Vamos supor, um exemplo, assim, vamos dizer que seja espiritual, Deus viu, né? O Deus Pai e Mãe, o Jesus, Maria, que são nossos guias maiores, nossos mestres, eles, claro, já estavam na encarnação dele, chegar um período, aconteceria, ele poderia evitar como foi, desencarnação dele, o que provocou, ou não evitar. Então eu entendo assim, é um teste que a vida me deu. E eu consegui passar, como eu expliquei em outros vídeos, eu senti, levei mais de um ano para recuperar o baque, mas comento às vezes com as pessoas, né? As pessoas, mas você, poxa, não se desesperou, não chorou? Não, para mim é uma coisa normal, o desencarne, né? O falecimento do corpo físico. Aí a pessoa diz assim, você é frio, você não tem sentimento. Se fosse meu filho, não é uma coisa normal. Quando a gente aprende, nós aprendemos e trazemos para a nossa vida, é uma coisa normal, é natural a morte do corpo físico. É uma coisa que não conseguimos impedir. Impedir, né? A gente vê, às vezes, a pessoa chora, queria estar no lugar do meu filho, da minha filha, que morreu, e se desespera. A única lei que não temos como impedir é essa, burlar. É a lei da chamada morte. Existe uma piada que diz que a morte estava procurando ele era cabeludo e barbudo, ele resolveu dar uma volta na morte. Ele raspou a cabeça e a barba. A morte chegou procurando, ele se misturou no meio de um montão de careca no manifesto, dos careca. E a morte foi, viu ele e falou assim, não está ele aqui, eu vou levar esse careca. Então não tem como burlar a morte. Chegou o momento, patibum, vai atrás é Maria, Iku, que é o anjo da morte em Urubá, vai levar, seja qual o nome, ele vai levar. E a gente precisa nos preparar
estudando a lei divina, dentro do kardecismo, na Umbanda. A Igreja Católica tem, mas é preso lá no Vaticano. Ele não divulga realmente a lei divina como ela é, né? Porque Jesus, ele falou muito em parábola para o povo e para seus apóstolos, discípulos, ele falava abertamente a lei divina. Mas tem, quando ele nos diz que a gente não devemos nos apegar às coisas, não se preocupar com o dia da manhã, é o desapego. Então é desapegar, compreender a situação. E quando a lei divina, ela nos dá o conforto. E quando o Espírito tem condições de vir nos auxiliar, nos orientar, os entes queridos, eles vêm. Na minha vida tem um exemplo. A minha mãe, quando desencarnou, eu ainda não tinha ido para o kardecismo, dentro do trem, indo trabalhar de madrugada, ela falava comigo na mente como ela estava. Eu pedi a Deus que fosse verdade, eu lembrasse depois. Aí lembrei, escrevi dali, comecei minha jornada dentro do espiritismo kardecista. Me preparando. E ela sempre esteve presente em minha vida e sempre está presente. No primeiro centro kardecista que eu fiz parte, os Discípulos de Jesus, que fica no centro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, lá a médium viu, né, durante um trabalho, uma reunião de prática mediúnica, e disse que ela estava presente. Aí disse como era o vestido e tal, o vestido que eu presenteei ela para ir no casamento, na cerimônia de casamento entre eu e a mãe do Raoni, minha sobrinha, a Cleide, relatou que no parto de um dos filhos dela, ela esteve presente, orientando a enfermeira a aplicar uma injeção. Então são as notícias. E eu, no centro espírita que eu fiz parte, estava responsável na BBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Eu estava numa quinta-feira responsável pelo trabalho de passe. De repente, uma pessoa, né, ela recebia a orientação e pedia para a pessoa voltar para ser feito uma energização, um passe mais de doação. E minha mãe se manifestou através dela, falou, explicou, né? Mas a maior prova, aí podia ser, né, vamos supor assim, haver o questionamento, o médium queria me agradar, uma suposição. Mas para mim a maior prova que teve em que ela atua na minha vida foi na cirurgia, já comentei, então, mais uma vez, quando eu fiz a cirurgia que o estômago rompeu devido à úlcera, hemorragia interna. Minha entrada no sábado à noite, foi operado no domingo de manhã, na segunda de manhã, já tinha acordado, o cirurgião foi falar comigo, ele explicava o termo para que eu entendesse, o estômago rompeu, curou, nós costuramos, rafiamos. Ele foi explicando e falou, o resto eu contei para a sua mãe. Eu falei, mãe ou esposa? Ele, mãe. Ainda vivia com a mãe do Raoni e do Raoni. E ele falou, não, foi sua mãe. Eu disse, olha, doutor, minha mãe faleceu em 1991. Tinha 20, ia fazer 20 anos, né? Eu operei em fevereiro, ela desencarna em início de junho, 1º de junho mais ou menos, de 91. Estava em fevereiro de 2020. Então prova-se que é assim, e nos conforta essa situação. O meu pai, ele incorporou no médium, o médium não conhecia minha vida, para o meu pai me explicar uma situação lá. E o Raoni, a Roberta, que eu falo que ela é mais macumbeira do que eu, teve em sonho várias vezes, transmitiu mensagem, né, como ele estava, e coincidiu a primeira informação de um terreiro que eu ia como ouvinte, na assistência, e outra amiga de um outro terreiro que eu fiz parte, explicou como ele estava, então vem mostrar. E a outra sobrinha, Cláudia, foi quando ela estava descendo com a vizinha, a escada de concreto soltou, ele foi socorrer,
ela agradeceu as orações. Então são pessoas que não acreditam. A Cláudia está entre catolicismo e protestantismo, mas também não passa de uma macumbeira do erro. Mais do que macumbeira. Assim funciona a lei divina, não é só comigo. É com todos nós. Às vezes a gente não vê, a gente não percebe, mas os entes queridos estão nos auxiliando dentro das condições que ele se encontrar, né? Ou muitas vezes, quando ele não tem orientação, eu vi isso na BBM, uma situação de uma médium, e que o irmão gostava, ficava perto, mas não sabia que estava prejudicando ela. Então, às vezes, está assim. E quando tem condições e autorização, eles vêm para nos confortar nos nossos momentos mais difíceis, fazer parte dos nossos momentos de felizes, né? Eles estão presentes, eles retornam. Ah, mas há o questionamento, porque lá na Bíblia está escrito, mas isso é outro assunto. Mas é assim. Então, eu me preparei com aquilo que, na época, o Evangelho de Jesus, quando era católico, eu me preparei com o conhecimento dentro do kardecismo, da lei moral e espiritual, e que na Umbanda eu vejo vídeo, por exemplo, Norberto Peixoto, canal dele, é Umbanda, acho que Nagô, livros que ele psicografou de Ramatiz, né? Aí nós temos o Umbanda EAD, Márcio Caim, ele também fala, ele explica, Adélio Simões, Alain Barbieri, são assim que procura. E tem a Umbanda EAD, de Alexandre Comino, faz parte, né? Tem um canal dele também, e Rodrigo Queiroz. Eles vão preparando, eles vão explicando, vão dando, preparando não, retificando, corrigindo. Eles vão dando conteúdo para que as pessoas se preparem. Até o Rodrigo Queiroz tem a parte que não é religiosa. Sapiens Classe, conhecimento, se eu não me engano, acho que é isso o nome. Então, tem todo o conteúdo que eles fornecem para que possamos nos preparar. Analisar, não acreditar porque eu estou falando, ou porque fulano está explicando, mas analisar. Analisou, condiz com a lei divina, por isso que é necessário conhecer a lei, eu vou me preparando, eu vou me baseando, me fortalecendo para esses baques da vida. Então, mais uma vez, a religião não prepara, ela me deu condições de me preparar para aceitar o desencarne dos entes queridos e quando chegar a minha hora. E venho preparando a Raoni, explicando. Ele, se eu perguntei, não, eu vou ficar tranquilo. Então, a vida é assim, a gente precisa nos preparar. Não vamos dar desculpa naquilo que Jesus disse. Não vos preocupei com o dia de amanhã. Não, tem nada a ver. Isso aí nós precisamos nos preparar no dia a dia, nos conscientizar, que faz parte da lei natural. Você pode estar ouvindo vídeos que eu faço, você pode estar ouvindo outros vídeos que eu recomendo em outros canais, livros, obras. Pode pegar o Pentateuco Kardeciano e ler, se preparar. Se no teu terreiro não tem estudo, se quiser pode. Vai lá num terreiro kardecista, pode ser terreiro kardecista, vai estudar as leis, né? Então, é assim, eu espero ter passado, explicado como eu me preparei para aceitar o baque da vida, o desencarne, né, necessário dos entes queridos. Inclusive a Roberta ela fala sonho com o meu irmão Ailton. Ela um dia contou para mim que ele estava por aqui com o pai dela. Ela está sempre com o pai dela e o tio dela, que é tio e padrinho, tio paterno. Estavam aqui numa festa de aniversário, estava a Lili, né, a esposa dele, e outras pessoas. E ele estava bem, falou para ela que ele está curado da doença que ele teve, acho que um câncer no sangue, não me inteirei bem, mas foi por alto que me disseram. Olha só o conforto, veio confortar ela e para ao mesmo tempo confortar a Roberta falar para minha cunhada e os filhos dele, né? É o conforto da lei divina que para quem acredita ou para quem sabe, né? Aí eu tinha esquecido, por que não aquela pessoa
que frequenta as religiões não se preparam. Porque ela acredita que existe a comunicabilidade, a existência, porque existe uma diferença entre acreditar e saber. Eu citei que eu vi um vídeo do Divaldo, ele fala sobre isso. Eu acredito que eu sei ler, não sei ler nada. Eu sei ler, aí quando eu passo na rua eu acabo lendo os outdoor, né? Que está escrito no muro. Porque então eu sei que existe, na teoria, confirmado na prática, a existência pós-morte do espírito. O espírito não morre, ele é imortal. E as condições de poder estar recebendo notícia e ele visitar, nos ajudar. Espero ter esclarecido, passado aquilo que eu queria a mensagem. Se gostou, não esqueça de dar seu gostei, seu joinha, seu like. Compartilhe, deixe seu comentário que ajuda o canal a estar, o YouTube entender que são temas relevantes. Quem se inscreveu, se inscreva, toque no sininho. O amor que existe em mim, saúde o amor que existe em você. Até o próximo vídeo.